Olá, alunos da Rede Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. É um prazer estar com vocês novamente com mais uma aula de Educação Física Escolar com o professor Eduardo Cordeiro. Seguimos com o nosso tema principal, que é lutas. Hoje trabalharemos e iremos discutir um pouco, passar um pouco para vocês, falar sobre essas duas modalidades esportivas, que é o jiu-jitsu e o judô. Algumas curiosidades entre essas duas modalidades que se confundem por uma iniciar através da outra. Vamos começar com o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ela foi uma modalidade praticada antes do judô. Então é uma arte marcial de raiz japonesa e se utiliza essencialmente de golpes, de alavancas, torções e pressões para levar um oponente ao chão e dominá-lo. Então, essas daí são as regras para o jiu-jitsu, essa arte marcial que iniciou no Japão. Quanto à origem do jiu-jitsu, não há consenso entre os historiadores. Quer dizer que não tem uma definição concreta aonde iniciou e como iniciou a prática do jiu-jitsu. A versão mais difundida, mais comentada, falada entre o meio dos seus adeptos é a de que o jiu-jitsu teve origem no Japão. Outra versão, muito mais complexa, com muita mais informações, diz que surgiu na Índia, onde era praticado por monges budistas. A história do jiu-jitsu no Brasil é belíssima, né? História que se mistura muito com uma família chamada família Grace. Então tem desde o pai, Carlos Grace, e os irmãos, Gastão e outros, que fizeram dessa prática esportiva um meio de qualidade de vida e não só para si, mas para toda a família. Por isso que é muito famoso a família Grace nessa prática desta luta. A arte, que tem um parentesco com o judô, né, muito próximo ao judô, praticado por antigos samurais, tem o seu começo nas terras brasileiras, no Brasil, a partir da chegada do conde Koma, Mitsui Esai Maeda. Não sei falar japonês, mas é mais ou menos isso que eu busquei com alguns amigos, alguns colegas que têm essa prática do judô e do jiu-jitsu. Isso aconteceu em 14 de novembro de 1914. Em 1916, esse japonês conheceu Gastão Grace e se tornou um entusiasta, uma pessoa muito animada com essa prática esportiva. Então, levou Gastão, que é o mais velho, para os seus outros 8 filhos. Era o Carlos Grace, que foi o mais entusiasmado com essa prática e daí conseguiu, a partir dos 15 anos de idade, aprender essa arte japonesa. Carlos Grace assumiu a profissão de lutador e professor a partir dos seus 19 anos. Nesse período, mudou-se para o Rio de Janeiro
E após algumas viagens para São Paulo e Minas Gerais, que fica ali próximo do Rio de Janeiro, para ministrar algumas aulas, para ensinar e participar de algumas lutas. Quando voltou ao Rio de Janeiro, olha lá, esse tempo aí, né, em 6 anos, abriu a primeira academia Gracie de Jiu-Jitsu com os seus irmãos. Essa técnica aprimorada pela família Gracie tem sido a maior diferença do jiu-jitsu tradicional que é no Japão, que utilizava muito de quedas, né? Eles tinham o ápice da luta deles era fazer esses movimentos de queda. Já na família Gracie, o trabalho é muito feito, né? É muito praticado, é muito difundido no solo. Essa é a grande vantagem, né, do jiu-jitsu japonês e o jiu-jitsu brasileiro. E vocês percebem que muitos lutadores de MMA utilizam-se, né, e pratica o jiu-jitsu brasileiro para utilizar nas suas lutas. Atualmente, o jiu-jitsu brasileiro é o mais difundido, é o mais trabalhado do que o japonês, sendo até, inclusive, exportado, né, e trabalhado no Japão, que foi onde começou essa prática milenar. Então, tipos de golpes de jiu-jitsu, nós temos a projeção, a montada, mata-leão, chave de braço, grilhotina e a finalização. Vocês estão vendo aí alguns movimentos do jiu-jitsu que esses praticantes aí, ó, esses 6 estão fazendo. Outros movimentos, né? Aí, ó, uma chave de braço, a montada, essa parte de baixo aí, ó, esse giro com montada. E essa jovem que está aqui, ó, fazendo os movimentos, é a famosa atriz Anitta. Por que eu coloquei isso? Não por Anitta só, hein? Mas sim porque é uma prática também do sexo feminino. Vamos agora para a outra modalidade, né? A outra luta milenar, que é o judô. O judô mais conhecido, né? Porque é mais praticado no mundo. Então, o judô foi inventado em 1982 pelo japonês Jigoro Kano, que praticava o jiu-jitsu. Olha aí, ó, uma informação, né? E o judô surgiu do jiu-jitsu. A ideia era criar uma luta cujos golpes fossem aplicados com mais inteligência do que força, tá? Então, esse pensamento oriental, principalmente aí do japonês, de utilizar mais a inteligência do que a força. Depois de muitas pesquisas, né, essa arte foi, na época, divulgada e difundida pelo Kano, né, Jigoro Kano. Então, o judô é nada mais caminho suave. Olha aí, coisa bonita, né? E é uma arte em que se usa o máximo a força física e espiritual. Para criar essa arte marcial, ele se reuniu com alguns elementos de outras artes marciais ancestrais. E pouco depois foi criado e oficializado no Japão. Em grande parte, o judô é derivado do jiu-jitsu, que utiliza o corpo para atacar o seu oponente e se defender. Tá? Então, vocês estão vendo o movimentozinho lá do bonequinho, que é um dos golpes do judô. Então, a escola do judô, como foi que nasceu a primeira escola de judô? Tá? Ela era chamada de Kodokan. Além de desenvolver técnicas de combate do esporte, o fundador aliou essa arte marcial com a filosofia Ippon Sobo, luta pelo ponto perfeito. Então, hoje, quando há, né, as competições olímpicas, as competições de judô, as competições mundiais, ela tem uma das técnicas utilizadas, que é o Ippon. Então, o lutador que bate aí o atleta com o Ippon, ele é já vencedor da luta. Mas, para isso,
ele desenvolveu 8 princípios básicos relacionados às boas ações dos indivíduos. Cortesia, para ser educado no trato com os outros. Coragem, para enfrentar as dificuldades com bravura. Honestidade, para ser verdadeiro em seus pensamentos e ações. Honra, para fazer o que é certo e se manter de acordo com os seus princípios. Modéstia, para não agir e pensar de maneira egoísta. Respeito, para conviver harmoniosamente com os outros. Autocontrole, para estar no comando das suas emoções. E amizade, para ser um bom companheiro e amigo. Então, esses aí são 8 os princípios básicos trabalhados no judô. O judô é uma arte marcial japonesa e um esporte olímpico de combate desde 1964. Esse esporte de defesa pessoal tem como objetivos melhorar a coordenação motora, a concentração, a autoconfiança, além de fortalecimento físico e espiritual e mental. Atualmente, o judô é um dos esportes muito praticado no mundo por adultos, crianças, homens, mulheres e idosos. Tá? Então, é um esporte bem completo. Vamos aqui para uns ensinamentos com o professor Felipe. Então, o judô, né, conforme vocês viram aí, ele tem o seu início desde os pequenininhos, né? E já começa a ter esses embates de festival, de competição escolar, de competição estadual, e assim segue até as Olimpíadas. Judô no Brasil. O judô é um esporte de combate individual que no Brasil tem bom prestígio e popularidade, produzindo bons resultados a nível internacional. Hoje, o judô é ensinado em academias esportivas, clubes, e reconhecido como um esporte saudável, que não está relacionado à violência. Esse processo culminou com a grande oferta de bons lutadores brasileiros, atualmente tendo conseguido diversos títulos internacionais. A gente vai ver aí, ó, mais 2 golpes, né? E seguimos com alguns medalhistas olímpicos, né, que nós tivemos. E aí eu não vou dizer o nome desses medalhistas, porque, professor Eduardo, o senhor não vai dizer? Porque eu quero que vocês depois, uma tarefinha para vocês, identificar o nome
de pelo menos 4 atletas desses que estão aí nesse quadro, né, de fotografias. Tá? Então, temos uns mais atuais, uns que aconteceram em Olimpíadas mais antigas, mas são todos medalhistas, independente da medalha alcançada. Falar um pouquinho de uma pessoa que eu tive o prazer, né, e a satisfação de trabalhar junto e também de incentivá-la, né, a que não só praticasse esporte, como eu conheci, ela já era atleta e já era incentivadora da prática do judô, e aí incentivá-la para ela ser igual a mim, professor formado, professor qualificado, e ela dentro da área dela. Então, estamos falando de Osanilda da Silva Lima. Talvez alguém já conheça, ela é muito conhecida em Santa Cruz do Caparibe como Ozinha. Tá? Ela é natural de Santa Cruz. Eu coloquei aqui algumas coisas básicas dela, né? Ela aprendeu com o judô e seus ensinamentos a lutar e vencer. Nunca desistiu de sonhar e acreditar na vitória. Hoje colhe os frutos da perseverança e da honestidade que ela teve nessa longa estrada, né, aí que vem percorrendo com o judô. Então, a nossa personagem hoje é a nossa Ozinha. Vamos ouvir lá aí um vídeo que ela fez diretamente da China, onde ela se encontra fazendo um trabalho com a educação física e com o judô.
Então, gente, olha aí, a nossa querida Ozinha, lá diretamente da China, onde sonhou e está realizando seus sonhos. E através do judô, com todos esses ensinamentos, dos orientais, né, ali, com muita dedicação, com muita sabedoria, com muita responsabilidade, né, conseguiu alcançar os seus objetivos e desejo a você, Osni, mais ainda conquistas. Então vamos lá para a nossa atividade para as avaliações, né, uma atividade para avaliação. Eu queria que vocês trabalhassem aí, pesquisassem, né, e vissem quais são os tipos de golpes do judô. Uma coisa que eu não coloquei aqui, tá? Os tipos de golpes, né? Tem vários golpes utilizados no judô. E eu estou pedindo a vocês aí que vocês pesquisem, coloquem aí, né, numa folhinha, depois manda para mim pelo WhatsApp, manda foto, ou faz um vídeo, que é legal, né? A gente a cada dia vai aprendendo um pouco mais a utilizar a internet, a utilizar esse meio de comunicação, né? Para a gente estar trabalhando aí, aprendendo um pouco mais, tá? A outra pergunta, né? A outra atividade é cite o nome de 5 atletas olímpicos do judô brasileiro, tá certo? Então, veja só, esses 5 atletas, ele pode ser masculino, pode ser feminino, pode ser misto, masculino e feminino, tá? Uma dica já é aquelas fotos ali, né, que eu pedi para que vocês tentassem ali identificar o nome daqueles atletas, tá? Então eu peço só 5. Agora, quem gostar e quem quiser, né, faz ali a pesquisa, é tranquilo e tentem adivinhar todos os atletas que eu coloquei lá naquele quadro de fotos, né, o nome deles, são todos atletas olímpicos. Deixa eu voltar para que vocês vejam. Pronto, é isso aqui, ó. Tá? Então, todos aqui atletas, né? Alguns já foram aí recentes, né? Campeões aí nas Olimpíadas do Brasil, né? Que foi a última, né? Em 2016. Teríamos esse ano, né? 2020, no Japão, seria uma imensa festa, mas que não foi possível por causa da pandemia, e com certeza haverá no próximo ano, se Deus permitir, e Ele permitirá, porque já está aí começando a população mundial ser todos a receberem aí a vacina, a imunizar a população, ok? Então, gente, por hoje nós terminamos a nossa aula, né? Novamente uma satisfação em estar com vocês. Espero que tenham gostado e se liga e logo mais teremos outras aulas com o tema lutas, educação física escolar com o professor Eduardo Cordeiro.